Olá, tudo bem? Estamos hoje com nossa segunda parte das 20 histórias bíblicas. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e deixe seu link. 6. Davi e Golias. O rei Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus e é mais famoso por derrotar o gigante Golias quando ele era apenas um menino pastor. História. Quando o rei Saul pecou aos olhos de Deus, Deus ficou muito descontente com ele e ordenou a Samuel, seu profeta, que ungisse outro homem para ser rei depois de Saul. Samuel seguiu as orientações de Deus e foi conduzido à casa de um homem chamado Jessé, que vinha da tribo de Benjamim. Jessé teve 8 filhos, 7 dos quais foram mostrados a Samuel. Samuel pensou que certamente o Senhor escolheria um deles, pois eram fortes e de boa aparência. O Senhor, entretanto, disse a Samuel que ele não considera a aparência externa de uma pessoa, mas sim seu coração. Samuel foi instruído a ungir o filho mais novo, que era um menino pastor, e esse menino se chamava David. Davi e Golias. Quando a guerra entre os israelitas e os filisteus ocorria, um gigante chamado Golias lançava um desafio, todos os dias, a qualquer israelense que o derrotasse na batalha. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Quando Davi o ouviu desafiar os exércitos de Deus, disse ao rei Saul que lutaria contra o gigante. O rei Saul ficou preocupado, pois Davi não era um guerreiro, mas colocou sua própria armadura real em Davi e deu-lhe sua bênção. Davi pediu que a armadura fosse retirada, pois não estava acostumado. Ele escolheu, em vez disso, enfrentar o gigante, vestido como um simples pastor, seu estilingue sua única arma. Quando o gigante veio em sua direção, Davi atirou uma pedra em seu estilingue e atirou no gigante. A pequena pedra afundou na cabeça de Golias e o gigante morreu instantaneamente. Os filisteus tentaram fugir quando seu herói morreu, mas o exército israelense os isolou e os derrotou. Moral da história: Deus não olha para a aparência de uma pessoa, mas sim para o coração de uma pessoa. Ele não precisa de seu povo vestido com armaduras extravagantes para ajudá-los a derrotar seus inimigos. 7. Hadassa. Mais comumente conhecida como Rainha Ester, Hadassa era uma jovem judia brilhante escolhida por Deus para salvar seu povo da destruição. História. Quando o rei Xerxes governou o Império Persa, ele se viu procurando uma esposa. Todas as jovens donzelas do reino foram levadas ao palácio e receberam tratamentos de beleza por 1 ano, após o que foram enviadas perante o rei, para que ele escolhesse sua esposa. Quando Hadassa foi tomada, seu primo, Mordecai, disse a ela para não deixar ninguém saber que ela era judia, pois eles eram odiados e desconfiados entre o povo, então ela se chamava Ester. O rei ficou encantado com Ester e a escolheu para ser sua rainha. Durante seu tempo como rainha, um homem mau chamado Amã convenceu o rei de que todos os judeus do reino precisavam ser mortos. Quando Mardoqueu soube do plano, mandou uma mensagem a Ester e disse-lhe que ela precisava falar com o rei. Ester teve medo, pois era proibido comparecer perante o rei sem ser convocada. Somente se o rei estivesse satisfeito e estendesse seu cetro, a pessoa era aceita em sua presença. Se ele não o fizesse, eles seriam condenados à morte. Mordecai disse a Ester que ela tinha que tentar falar com o rei, independentemente disso, porque Deus a havia colocado em uma posição elevada, para que ela pudesse salvar seu povo. A rainha Ester ordenou a todos os judeus, incluindo ela mesma, que jejuassem por 3 dias, ao final dos quais ela foi perante o rei. O rei ficou tão satisfeito com sua esposa que de bom grado estendeu o cetro para ela. Ela contou-lhe tudo e Amã foi condenado à morte. O povo judeu recebeu permissão para se defender, se alguém tentasse atacá-lo. Desta forma, Ester salvou seu povo. Moral da história: Deus coloca pessoas em certas posições porque Ele tem um plano para elas e as usará para ajudar mais de seu povo. 8. João Batista. Se você não sabe quem foi João Batista, você está prestes a descobrir. História. Isabel, irmã de Maria, já era idosa quando engravidou de João. Um anjo do Senhor havia dito a Zacarias, pai de João,
que seu filho seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento e que se chamaria João. João Batista batizando Jesus. João cresceu e se tornou um homem meio selvagem, que vivia no deserto e pregava a mensagem de Deus, predizendo a vinda de Jesus, o Messias. Ele passou muito tempo batizando as pessoas no rio e ensinando-as a se arrependerem. Quando Jesus foi até João para ser batizado, João ficou muito feliz e o Espírito Santo envolveu Jesus. Naquele momento, uma voz do céu falou e disse: "Este é meu filho, em quem me comprazo." Moral da história: Deus é real e fala com aqueles que ouvem e acreditam nele. 9. O Cristo nasceu. Jesus Cristo, provavelmente a figura mais conhecida da história, teve origens muito humildes. História: havia uma virgem chamada Maria que vivia na cidade de Nazaré, uma cidade da Galileia. Ela amava muito a Deus. Ela iria se casar com um homem chamado José. Deus enviou o anjo Gabriel para lhe dizer que ela havia encontrado graça diante de Deus e que ele a faria engravidar enquanto ela ainda era virgem. Ela aceitou isso e ficou grávida. Gabriel também visitou José e disse-lhe o que Deus desejava, para que ele não pensasse que Maria havia sido infiel. Nos dias em que Jesus estava para nascer, César Augusto emitiu um decreto de que um censo deveria ser feito no Império Romano, para garantir que eles pagassem seus impostos. Ele ordenou que todos voltassem para suas cidades natais e colocassem seus nomes em um registro, ou censo, lá. José teve que viajar para Belém com Maria, que estava grávida, pois era descendente do rei Davi. Quando chegaram a Belém, não havia quartos ou alojamentos disponíveis. Como não havia quartos, Maria e José não tiveram escolha a não ser buscar abrigo em uma manjedoura de uma hospedaria, e ali Maria teve o bebê, Jesus. Havia sido profetizado que o Salvador nasceria em Belém e nasceria de uma virgem, então Jesus cumpriu as profecias feitas sobre ele. Moral da história: Jesus é o Salvador da humanidade. 10. Ensinando Nicodemos. Jesus ensina a um fariseu uma das coisas necessárias para entrar no reino dos céus. História: quando Nicodemos disse a Jesus que acreditava que Jesus tinha vindo de Deus por causa dos sinais e maravilhas, Jesus disse a ele que ninguém veria o reino de Deus até que nascesse de novo. Confuso, Nicodemos perguntou como um homem adulto pode nascer de novo, e Jesus explicou que uma pessoa precisa nascer de novo da água e do Espírito de Deus para poder ver o reino de Deus. Moral da história: é importante ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinando Nicodemos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu link.